Salve semeadores, com a paz do Senhor. Vamos começar mais uma nova aula, falando sobre o Ministério de Eliseu 2. E quero dizer aos queridos amados irmãos, você aluno, homens, mulheres, possa estar aí acompanhando o Senhor Jesus. Professor, já como disse. E vamos essa aula. Quero começar fazendo a pergunta: quem foi Eliseu? Quem foi Eliseu? Então eu quero deixar aqui para vocês quem foi Eliseu. Eliseu foi um dos profetas citados no Velho Testamento, E era filho de Safate e foi o sucessor de Elias, Ele foi sucessor de Elias. O versículo chave lá em Salmo 119, versículo 18, que diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui o salmista, ele estava falando, para que desvendasse os seus olhos, quer dizer, desvendar, tirasse as vendas dos seus olhos, para que ele contemplasse as maravilhas da tua lei. Quer dizer, a maravilha da tua lei quer dizer, a Bíblia, a palavra do Senhor. Porque quando nós abrimos a Bíblia, então a maravilha da lei do Senhor que se encontra dentro da Bíblia. No Salmo 119, 97 também fala que quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias, A gente vê também que ele falando, que ele diz: quanto amo a tua lei, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Então, somente se expressando, que o quanto ele amava a lei, e era a meditação dele todos os dias, quando abria a Bíblia e lia a palavra do Senhor. Eliseu levou a palavra de Deus, levou a palavra de Deus e também foi usado em outras nações. Isto mostra como Deus é Senhor de todos os povos da terra. Todas as nações terão que prestar contas a Ele. Está lá em Mateus capítulo 25, versos 31 e 32. Os grandes profetas, escritores da Bíblia, profetizaram não apenas a Israel, mas igualmente as nações vizinhas. Está lá em Isaías capítulo 13, versículo 19. Jeremias 46, versículo 1 até o 26. Ezequiel capítulo 25, versículo 1 e o 29, capítulo 29, versículo 21. Eliseu e os sírios. Eliseu e os sírios. A invasão de Israel pelos sírios, história de Israel para hoje. Deus já abriu
os nossos olhos espiritual, para entendermos que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 4. Corta aí, Lucas. Puxa vida. Vai. Eliseus e os sírios. Tópico 2, Eliseu e os sírios. A invasão de Israel pelos sírios. O rei da Síria invadiu Israel, mas seus planos foram frustrados por Eliseus. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23. Do 8 ao 23. Do 8 ao 23. Ele planejou suas incursões em territórios israelitas, mas não foi bem sucedido. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 10. Então vamos falar um pouco sobre essa invasão. No versículo 8 até o 10 do capítulo 6 de 2 Reis, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Então ele estava se preparando para armar um acampamento e aí querer invadir Israel. Mas o homem de Deus tinha falado com o rei de Israel para que ele tinha o que? Para que ele guardasse de pesares por tal lugar, de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então, o homem de Deus, que era Eliseu, ele tinha falado ao rei de Israel que aqueles homens, aqueles guardas, né, que o rei da Síria ia mandar para aquele lugar. E no versículo diante, a gente vê, né, a ação do homem de Deus sobre aquele povo de Israel. No versículo 12, respondeu um dos seus servos, né: ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras da tua câmara de dormir. Ele estava falando que quando aconteceu isso, quando o rei da Síria ficou sabendo que o plano foi frustrado, ele pensava que ali fosse alguns dos seus oficiais que tinham vazado.
E ali um dos oficiais falou para aquele rei que não foi nenhum deles que tinha falado. Mas ele fala: ó rei, tem um lá do outro lado, ou seja, lá do outro lado, lá em Israel, que ele sabe de tudo que está se passando aqui, tudo que o Senhor fala aqui, tudo que o Senhor planeja aqui, ele sabe lá, ele sabe lá. Isso porque Deus era com ele, porque Deus era na vida de Eliseu. E o Senhor, e Eliseu profetizava. Então ele disse, né, passando todos daí, então ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu, disse ao Senhor: peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao seu senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então o Senhor fez aquilo que Eliseu tinha pedido. E todo aquele acontecimento, ele pediu que ferisse os olhos daqueles homens. Porque aqueles homens, ele tinha praticamente, o rei da Síria mandou um exército para que ali fosse atrás de Eliseu, à procura de Eliseu. E achou Eliseu na casa dele, mas Eliseu não teve medo, enfrentou eles. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me, e guia-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos deste homem, para que vejam. Abriu-lhe o Senhor os olhos, e viram, e eis que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Ferirás somente, aqueles que fizeram prisioneiros com a tua espada, com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pô-lo diante pão e água, para que comam e bebam e durmam em seu, e tornem ao seu senhor. Então a gente vê aqui que Eliseu, quando o rei, ele tinha falado, o rei viu ali uma oportunidade de querer matar o filho da espada, todos aqueles homens. Mas só que Eliseu não deixou. E Eliseu não deixou, e ele disse: não, mata só aquele, mataram só alguns ao fio da espada, mas os demais deixou vivo e mandou servir pão e água. Aqui nós vimos que Eliseu, um homem do Senhor, um grande homem de sabedoria. Eu creio que quando a gente tomamos a decisão ou que nós fazemos alguma coisa, nós temos que pensar no amanhã. Nós temos que pensar o que vai acontecer amanhã, a suceder amanhã. Então o que ele fez de não ferir aqueles homens,
Ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Nós já estamos quase encerrando. Os relatos de serviço profético de Eliseu, bem como os acontecimentos históricos do Antigo Testamento, muitos revelam do caráter e dos propósitos de Deus. Primeiro, o próprio Senhor é o verdadeiro rei do mundo todo. Ele decide quem governa. A extensão do domínio, sem dúvida. O convite do pai ao filho foi aceito. Salmo 2:8. Já que em Adão nós morreremos, em Cristo somos vivificados. Ele sujeita todas as coisas sobre seus pés. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22 e 28. Vemos como nos dias de Eliseu, rei de Israel, e até da Síria, reinaram para cumprir os propósitos de Deus. 2. A maioria dos milagres de Eliseu era de provisão e de compaixão. Os discípulos dos profetas levavam para ele os seus problemas, falta de comida, necessidade de moradia mais adequada, e ele os resolvia. Eliseu ajudava viúvas e órfãos nas suas dificuldades. Alguns Eliseu feriu de cegueira e a outros deu visão. A fé do moço que o servia deve ter crescido quando os olhos dele foram abertos para ver a realidade espiritual da proteção de Deus. Eliseu ressuscitou pessoas em ato de compaixão. Os milagres de Eliseu relembram os milagres do Senhor Jesus, que também multiplicou pão aos famintos, deu vista ao cego, ressuscitou pessoas, inclusive o filho de uma viúva. Vale notar que Eliseu não fazia milagre sem antes orar a Deus. A sua intimidade com Deus possibilitava um ministério que o glorificava. Eu quero deixar da parte de Deus, duas perguntas aqui que diz assim: Eliseu foi sucessor de quem? Né? Eu falei logo no comecinho de quem ele foi sucessor. Então, Eliseu foi sucessor de quem? Segundo, quem frustrou os planos do rei da Síria? Quem frustrou os planos do rei da Síria em Israel? Quem foi? Eu também falei aqui, né, que está lá em 2 Reis, se não memória, né, que eu falei aqui. Deixa eu ver aqui, em 1 Reis, né, que eu falei, em 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 23. Aí você também vai ver, eu tinha falado, né, disso aí. Então, quem ele foi sucessor? Eu falei também logo no comecinho, né, de quem era Eliseu. Quem foi Eliseu? Tá logo no comecinho também
onde eu comecei a dar o estudo. Amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus.